Bom dia, moçada! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom, capítulo 5 do nosso material didático de Álgebra 1, fatoração. Anteriormente a esse assunto, nós já estudamos aí produtos notáveis e fatoração e estudamos a parte de potenciação e radiciação. Ambos serão pré-requisitos para a gente aprender em específico a fatoração. E Anderson, o que é fatoração? Então eu escrevi aqui uma definição, tá legal? Para que você tenha a ideia do que é você fatorar. O que é fatorar uma expressão algébrica? É simplesmente você escrever essa expressão algébrica na forma de um produto. Produto de que, Anderson? Produto de termos de fatores de menor grau. Tá legal? Então isso aqui é só uma definição formal para você entender o que é fatoração. E o que é fatoração? É transformar uma soma algébrica, uma expressão algébrica em um produto. Tá legal? E para que nós façamos isso, existem basicamente dois métodos exclusivos de fatoração. Tá legal? O primeiro método é o elemento comum em evidência, conhecido por nós como fator comum em evidência. Tá legal? É nós, dentro das expressões algébricas, encontrarmos fatores comuns a ambos os termos que compõem a soma algébrica, tudo bem? Então aqui eu tenho 4 exemplos para nós praticarmos e entendermos o que está por trás do fator comum em evidência. Então aqui nessa primeira expressão nós temos AC mais CB. Observando essa expressão, você percebe que o C é o nosso fator comum. Então, nós simplesmente vamos colocar o C em evidência. E o que é colocar o C em evidência? É nós retirarmos o C da expressão algébrica, tudo bem? Ao nós retirarmos o C da expressão algébrica, dentro desse parênteses nós vamos ter a soma de dois termos. Tiramos o C, correto? Sobrou o termo A. Tá aqui, ó, A. Mas, ao nós retirarmos o C, sobrou o fator B. Então tá aqui. Você transformar esta soma em um produto. Perfeito, galera? Isso é você colocar em evidência. Perceba que eu usei uma linguagem prática para você, tá bom? É uma linguagem prática, que foi retirar o C. Na verdade, sendo bem formal, como é que você obtém os termos que compõem o parênteses? Ao colocarmos, por exemplo, C em evidência, você pega cada um dos termos que compõem a expressão algébrica e divide cada um dos termos pelo fator que você colocou em evidência. Quer ver? Ó? AC dividido por C. Você cancela o C com C, sobra quem? O A. BC ou CB dividido por C, você vai cancelar o C com C e você vai ter como resultado o B. Tá legal? Então tá aí as duas maneiras de você pensar na hora de você fatorar uma expressão pelo fator comum, certo? Vamos ao segundo exemplo. 2x² mais 4xy. Perceba que, além do x ser um fator comum, o 2 também é um fator comum. Por que, Anderson? Porque o 4 possui um fator 2, pois 4, 2 vezes 2. Então eu tenho dois fatores comuns, o 2 e o x. Portanto, vou colocar o 2x em evidência. Por quê? Porque eles são os fatores comuns a ambos os termos que compõem essa expressão algébrica. Perfeito? E aí vamos juntos, ó. Deste 2x² eu vou tirar o 2x. Quando eu tirar os 2x, vou sobrar o quê? Vai sobrar o x, correto? Mas, quando do 4xy eu tirar 2x, vai sobrar o quê? 2y. Então tá aí, fator comum em evidência. Para você testar a veracidade desse produto, basta você aplicar a propriedade distributiva que você vai perceber que você chega na mesma expressão algébrica. Tudo bem? Terceiro exemplo, 3a² mais 6ab². Qual ou quais são os fatores comuns?
Perceba que o 3 é um fator comum, então já vou colocá-lo aqui, ó. O A, ele aparece nos dois termos, então o A é um outro fator comum, e o B também é um outro fator comum. Então eu posso colocar o 3AB em evidência. E colocando o 3AB em evidência, nós vamos ter o quê? Ó? Tirei o 3, tirei um A e tirei o B. Sobrou o A. Mas, daqui, olha, eu tirei um 3, 6 dividido por 3, 2. Tirei um A e tirei o B. Tá aqui, perfeito, a nossa fatoração. Tudo bem? E por fim, aqui nós temos 3 termos, não muda nada. Quais são os fatores comuns? Aqui você percebe que o 5, ele é um fator comum. Perfeito? Aqui você tem A ao cubo, A ao quadrado e A ao quadrado. Quem é o fator comum dessas 3 parcelas relacionado com a variável A? É o A ao quadrado. Percebeu que o A ao quadrado aparece nas 3? Aqui, olha, o B ao quadrado também aparece nas 3, então B ao quadrado. E o outro termo relacionado com C, ó, C, C ao quadrado e C. Perceba que o C é um fator comum de ambas as parcelas. E aí você coloca o 5A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado, que é o fator comum e evidência. E o que você coloca dentro do parênteses você obtém de duas maneiras, como nós já vimos. Ou você, na forma prática, retira este fator comum de cada uma das parcelas, ou simplesmente você divide cada um dos termos pelo fator colocado em evidência. Então aqui você vai ter, daqui quando você tira o 5A ao quadrado, B ao quadrado e o C, você vai ter 3, correto? Você tirou um A ao quadrado, sobrou um A. Você tirou o B ao quadrado foi embora. Você tirou o C foi embora. Menos, tá aqui, ó, menos. Vamos lá, 5 dividido por 5, você não vai colocar ninguém aqui. Por enquanto, você não tem nenhum coeficiente. O A ao quadrado você tirou. Aqui o B à quarta, você tirou B ao quadrado. Então, você tem aqui B ao quadrado. E C ao quadrado, você tirou um C. Então, aqui você tem B ao quadrado C. Mais, bom, desse 10 você tirou um 5. 10 dividido por 5, 2. O A ao quadrado você já tirou, assim como o B ao quadrado que você já tirou, e assim como o C que você já tirou. Perceba que, ao você efetuar a propriedade distributiva, para você conseguir determinar este produto, você vai obter esta mesma expressão algébrica. Perfeito? Então, aí 4 exemplos que fazem você entender toda a base de fator comum em evidência. Tudo bem? Beleza? Aí vamos para a parte final da nossa aula, que é a outra técnica de fatoração, própria de fatoração, que é o agrupamento. Tá legal? Então eu escrevi mais ou menos a técnica do agrupamento aqui para você, mas ela é muito facilmente melhor entendida através de exemplos, tá legal? Então vamos lá. Vamos supor que eu queira fatorar esta expressão. Não, primeira coisa que você tenta fazer é verificar se existe algum fator comum entre esses quatro termos, perfeito? E você percebe que não existe um fator comum entre os 4 termos. E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar estes 4 termos e vai agrupá-los. E esse agrupamento pode ser de 2 em 2, de 3 em 3, tá legal? Não importa, isso tudo depende da expressão algébrica a ser fatorada, tudo bem? E aí você percebe o seguinte, olha, eu posso agrupar o AB com um AC, percebeu? Então, eu vou agrupar o AB com um AC. Quando eu agrupo o AB com um AC, percebe que neste agrupamento o A é um fator comum. Então, nós podemos colocar o A em evidência. E quando nós colocamos o A em evidência, dentro do parênteses, você tem o termo B mais C, ou o fator, né? Ou a soma algébrica B mais C.
Então, este produto, esta fatoração veio deste agrupamento. Tudo bem? Beleza. Agora eu tenho esse outro agrupamento, onde você percebe que o D é um fator comum. Então, nós podemos colocar o D em evidência. Colocando o D em evidência, galera, nós retiramos o D. E aí você tem B mais C. E aí, moçada, quando é que você percebe que o agrupamento proposto deu certo? Quando, ao olhar para o agrupamento e a fatoração feita em função desse agrupamento, você percebeu o aparecimento de dois parênteses, de dois fatores iguais. E aí, quando isso acontece, ó, B mais C e B mais C, e aí você deu certo o seu agrupamento. E aí você vai aplicar o fator comum mais uma vez. Só que agora o fator comum dessas duas parcelas é o B mais C. E aí, como B mais C é o fator comum, você pode colocá-lo em evidência. E colocando B mais C em evidência, você tira o B mais C e vai sobrar quem? O A mais D. Então está aí, transformada esta soma algébrica em produto. Tá legal? Lembra, como é que você faz a verificação? Aplica a propriedade distributiva e você vai chegar neste mesmo resultado. Perfeito, galera? Outro exemplo, vamos agrupá-los, tudo bem? Porque você percebe que não há o aparecimento dentre esses quatro termos de um fator comum. Então vamos agrupá-lo da maneira do exemplo anterior, de 2 em 2 na ordem em que eles aparecem, certo? Então eu vou agrupar o x ao cubo com o 2x ao quadrado. Nesse agrupamento, nós percebemos que o x ao quadrado ele é um fator comum. Então, colocamos o x ao quadrado em evidência. Colocando o x ao quadrado em evidência, nós temos dentro do parênteses x mais 2. Perfeito? Agora, nesses dois termos agrupados, nós percebemos que o menos 2, tá vendo? Ó, é um fator comum. Então, você vai colocar o menos 2 em evidência. E quando você coloca o menos 2 em evidência, você tem dentro do parênteses o x mais 2. Legal? E aí, nosso agrupamento proposto deu certo? Sim, porque houve o aparecimento de um mesmo fator comum, que é o x mais 2. E aplicando mais uma vez o fator comum, que é o x mais 2, colocamos em evidência este x mais 2. Então tá aqui, ó, x mais 2 em evidência, você vai obter x ao quadrado menos 2. Está aí, transformamos esta expressão algébrica em um produto. Legal? Só que tem um detalhe, moçada. Para nós, esse modelo ele é importante, mas não existe somente esse agrupamento. Tá legal? Nós podemos agrupar, por exemplo, o primeiro com o terceiro, o segundo com o quarto. Nós podemos fazer vários agrupamentos, de forma que sempre apareçam fatores comuns iguais, como visto nos dois exemplos anteriores. E esse é um exemplo clássico disso. Do jeito que está aqui, você não consegue, tá legal, fatorar essa expressão. Ou seja, você não consegue agrupar de 2 em 2 do jeito que está, tá bom? De forma que apareçam parênteses iguais. Então, o que a gente vai ter que fazer? Aí isso é muito treino, é para isso que nós estamos aqui estudando, não é verdade? Então, vamos lá. Vamos agrupar estes termos de outra maneira, certo? E aí, vamos lá. Eu vou pegar esse termo aqui, olha, a ao quadrado x. Perfeito? E eu vou agrupar com esse menos 2a ao quadrado y. Por que, Anderson? Vem comigo, eu já tenho aquele olho clínico, então você que está me assistindo, com as soluções que nós já fizemos aí em sala de aula, com todo o aparato que nós tivemos e com as soluções do nosso material, tá legal? Você já tem aí uma boa base de treino para verificar essa
esse agrupamento, tudo bem? Essa é a ideia. Então, eu peguei o a ao quadrado x e agrupei com menos 2a ao quadrado y. E os outros dois termos eu vou mantê-los. Então, eu vou ter menos ax ao quadrado mais 2axy. E os outros, que são x ao cubo, perfeito, menos 2x ao quadrado y. Só agrupei de uma maneira diferente, tá legal? E você vai perceber que agora vai dar bom. Olha aqui, ó. De 2 em 2, ó. A ao quadrado x menos 2a ao quadrado y. Perceba que eu posso colocar o a ao quadrado em evidência, pois ele é um fator comum que aparece nesses dois termos. Então, colocando o a ao quadrado em evidência, você tem x menos 2y. Tá aqui, ó, x menos 2y. Perceba que eu já estou fazendo um pouco mais rápido, porque eu já dei a base a vocês anterior. Tá legal? Tudo bem isso? Show de bola. Agora, esses dois termos aqui, Anderson. Lembra que o ideal seria que nesses agrupamentos aparecessem o quê? X menos 2y. Esse é o nosso objetivo. Então, vamos juntos, ó. Aqui você percebe que o fator comum é o ax, ó. O a e o x aparecem em ambos esses termos. Então, eu vou colocar o menos ax em evidência. Por que o menos ax? Olha para cá, ó. Tirei o menos, tirei o a e tirei o x. Sobrou um x, porque o x está ao quadrado. Aqui, ó, lindo. Ó, tirei o menos, ó, mais com menos, menos, não é isso? Tirei o a e tirei o x, ficou o quê? Menos 2y. Olha que maneiro. Percebeu? Então, isso daqui é muito importante para os nossos concursos militares, tá bom? Essa é a ideia básica que eu estou passando para você. E esses dois termos aqui, você percebe que o x ao quadrado é um fator comum. Portanto, colocamos o x ao quadrado em evidência. Ao colocarmos o x ao quadrado em evidência, você obtém x menos 2y. Tá legal? Lembra que você pode efetuar a prova real sempre aplicando a propriedade distributiva, certo? E aí você percebeu que o nosso agrupamento deu certo, porque houve o aparecimento de um mesmo termo. Tá? E agora aplicamos o fator comum em evidência de novo, onde o x menos 2y é esse fator comum. Então, nós colocamos o x menos 2y em evidência. Colocando x menos 2y em evidência, nós temos a ao quadrado menos ax mais x ao quadrado. Então, está aqui a fatoração desta expressão algébrica. Perfeito? Então, essas ideias nós precisamos ter em mente para, quando nós estivermos de frente com as questões dos nossos concursos, a gente saiba aplicar essas ideias. Perfeito? E por fim, galera, você já tem aí uma gama enorme de produtos notáveis estudadas no capítulo anterior. Tá legal? Então, como eu disse em sala de aula, bom, produtos notáveis e fatoração é uma via de mão dupla. Quando você, por exemplo, aqui um rascunho para você, ó. Aí você vai lembrar da aula de produtos notáveis que nós tivemos. Quadrado da soma de dois termos. Lembra como eu pedi para você gravar? A ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab. Lembra disso? E aí, olha, ou lembra de forma mais tradicional, a ao quadrado mais 2ab, só um rascunho, tá bom? Mais b ao quadrado. Então, quando você tem uma expressão desse tipo, a mais b ao quadrado igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, sim. Quando você caminha da direita para a esquerda, ou melhor, da esquerda para a direita, você está expandindo esse produto notável, você está resolvendo o produto notável. Então, da esquerda para a direita é o produto notável. Agora, transformar a soma algébrica em produto porque isso aqui é a mais b vezes a mais b.
Transformar a soma em produto, você está indo da direita para a esquerda. Isso é a nossa fatoração. Perfeito? Então, como eu disse, produtos notáveis e fatoração, cara, andam juntos, tá bom? Então, gravando os produtos notáveis, você automaticamente tem as suas respectivas fatorações. E é isso que eu vou lembrar aqui rapidamente, as mais comuns, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Como é que você fatora este trinômio? Bom, lá dos produtos notáveis, isso vem da expansão do quadrado da soma de três termos. Então, você transformou uma soma em produto. Certo isso? Beleza? E aqui, olha, a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, nós já sabemos de onde vem. É o quadrado da diferença, perfeito? E a diferença de dois quadrados, lembra? Ela vem do produto notável. Produto da soma pela diferença de dois termos. Lembra que nós aprendemos tudo a respeito disso, tá bom? Então guarde as aulas anteriores presenciais, foi muito legal essa aula, não foi? Foi bem libertadora essa aula, quando nós resolvemos uma ou duas questões desse tipo. Tá legal? Aí vamos lá, ó. Diferença de cubos. E aí tá tudo isso no nosso caderno. Como é que a gente fatora a diferença de cubos? É a raiz cúbica do primeiro menos a raiz cúbica do segundo. Então, é o A menos o B. O segundo parênteses você monta olhando para o primeiro. Como é que você monta o segundo parênteses? Você olha para o primeiro. É o quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? Daqui, ó. O sinal negativo vira positivo. O primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Perfeito? Então tá aqui, ó, a diferença entre cubos. E a soma, Anderson? Segue o mesmo padrão. É a raiz cúbica do primeiro, que é A, mais a raiz cúbica do segundo, que é B. Então é A mais B. E o segundo parênteses você faz olhando para o primeiro, tá bom? Como é que você monta o segundo parênteses? É o quadrado do primeiro, que é o A. Se o sinal é positivo, o sinal ele inverte, fica negativo, menos o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E por fim, o nosso produto de Steven, que nós aprendemos aí nas aulas anteriores, tá legal? Que é um trinômio do segundo grau. Sempre que você tem um trinômio escrito desta forma, você pode escrevê-lo através do produto de Steven. E isso tudo aqui está bem explicado e exercitado nas nossas aulas anteriores. Perfeito? Com isso, você já tem aí toda a teoria básica, tá, de fatoração para você resolver os problemas do seu material e, melhor ainda, matar as questões de concurso. Perfeito? Então, nos vemos aí nas próximas aulas, galera. Bons estudos!